que o glorioso Fernando Fernandes filmou e tal. Gente, eu tenho fobia de cobra. Deus me livre. É, o menino aqui, Fernando Fernandes. Ex-Big Brother, tá? Aliás, ele tá com uma série espetacular no Esporte Espetacular. Coisa mais linda aí. O Fernandão fazendo ontem, acompanhei. Emocionante demais. Cara, mas Deus me livre. Sai pra lá, sucuri. Credo em cruz. Mas vamos lá, uma segunda-feira com muita lupa, tá adorando aqui, mas eu não aguento, cara, eu tenho fobia, não dá, eu fico completamente transtornado. Eu vou até recuperar aqui. Vamos lá. Segunda-feira, 11 de novembro, está começando o CBN Esportes, uma segunda-feira de toda a repercussão da Copa do Brasil, da vitória do Flamengo, Campeonato Brasileiro. O trio de ferro foi bem, hein? Palmeiras, Corinthians e São Paulo, e nós vamos discutir tudo isso aqui no nosso programa. E claro, hoje tem decisão para Macaca lá em Goiânia, diante do Vila Nova. Vamos começar com o basquete. O Campinas venceu bem Ourinhos na sexta-feira em casa, hein? 79-43, que atropelo, hein? Com a vitória, as meninas fizeram 2-0 na série e garantiram vaga à fase semifinal. O próximo duelo será contra o Ituano, que eliminou o São José. Antônio Lupe, a Macaca está em Goiânia. É mais que decisão diante do Vila Nova hoje, 6h30 da noite. Lupe, bom dia. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você. Uma ótima semana pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. É decisão pra Macaca, mais uma decisão pra Ponte Preta, que tem como objetivo permanecer na Série B em 2025. Tem um fato novo. A volta de João Brigatti no comando técnico da Ponte, e ele tem a missão de, mais uma vez, livrar a Macaca do rebaixamento. Os resultados ajudaram. Em caso de vitória, a Ponte sai da zona do rebaixamento. O time que ele vai colocar em campo, um grande ponto de interrogação. Boa, Antônio Lupe. Tem uma pimentinha pra aflorar a rivalidade campineira nesta partida, hein, Lupe? Daqui a pouco você confirma pra gente. E lá no Real Madrid, hein? O time merengue, o clube merengue, confirmou a lesão no reto femoral da perna esquerda de Rodrigo, que deixou o campo no primeiro tempo contra o Osasuna pela La Liga no sábado. A equipe não divulgou o tempo previsto para a recuperação do jogador, mas ele não poderá participar dos jogos de novembro com a seleção brasileira. O nosso time enfrenta a Venezuela no dia 14 de novembro em Maturim. Em seguida, no dia 19, a seleção recebe o Uruguai na Fonte Nova em Salvador. Os jogos válidos pela 11ª e 12ª rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. O Militão também se machucou e está fora desses confrontos envolvendo a seleção brasileira. Esse jogo da Brasil e Venezuela na próxima quinta-feira, você viu o horário, Carlão? Você me informou agora, mas pode falar. 6 horas da tarde. 6 horas da tarde diferente, na Venezuela. Bem diferente, bem alternativo este horário da seleção brasileira neste duelo contra a seleção vinho tinto, que é a Venezuela. Vamos para São Paulo, a boa produção do trio de ferro no Brasileirão da Série A. E hoje, o Santos do Mundo pode voltar à primeira divisão. Gabriel Dudziak. O Santos entra em campo nesta segunda-feira, podendo garantir o acesso à Série A do Brasileirão. Às 9 da noite, o Peixe encara o Coritiba, no Paraná. E uma vitória basta para a equipe retornar à elite do futebol nacional. Corinthians, Palmeiras e São Paulo só voltam a jogar após a data FIFA. No dia 20 de novembro, o Alvinegro enfrentará o Cruzeiro. O Alviverde vai jogar contra o Bahia, enquanto o tricolor paulista duelará com o Bragantino. Vamos de vôlei de praia. Carol Solber e Bárbara Seixas se despediram em grande estilo. Elas venceram as americanas Therese Cannon e Meg Craft por 2-0 e foram campeãs do Elite 16 nas areias de Copacabana. Este foi o último torneio da dupla, que anunciou semana passada que vão se separar. Antônio Lupe, o Guarani se prepara para enfrentar o Amazonas amanhã no Brinco de Ouro da Princesa. O Bugre que faz a pior campanha de sua história nessa era dos pontos corridos, né? O Guarani que só chega ao máximo a 40 pontos. E, cara, é delicada a situação do Bugre. Se a Ponte vencer o Vila, com o empate da Chapecoense outra contra o Sport, daqui a pouco o Fábio Chave vai trazer mais detalhes, o Guarani matematicamente estará rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro antes mesmo de enfrentar o Amazonas amanhã no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É secar, tentar, só que virtualmente o Bugre já está rebaixado, mas hoje, matematicamente, isso pode acontecer. A diretoria já até prepara aí uma situação envolvendo saída de atletas. Uma grande reformulação deve ser feita antes mesmo do fim da Série B.
Ei, Guarani, hein? Que coisa, hein? O segundo turno até que foi razoável, mas o primeiro turno comprometeu demais a campanha do Bugre, que recebe o Amazonas amanhã, no Brinco de Ouro da Princesa. E o Inter Miami, hein, de Lionel Messi, Luis Soares, está fora da disputa do título da Major League Soccer. A equipe da Flórida perdeu em casa para o Atlanta United, 3-2, e foi eliminada nas quartas de final da Conferência Leste. É que são nomes, Lupe, diferentes, né, assim, pro futebol. Conferência Leste, Atlanta não sei o quê, você confunde um pouquinho, mas faz parte. E aqui, direto dos estúdios, o sultão do rádio, Fábio Scheibe. Fabião, Série B de Campeonato Brasileiro, resultado bom pro futebol de Campinas, outro resultado nem tanto. Bom dia, boa semana, Fábio Scheibe. Muito bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvintes CBN. Uma boa semana a todos. É a 36ª rodada, tá chegando ao fim. Agora, depois dessa, mais 2 rodadas apenas. E ela começou no sábado com a derrota do CRB em casa para o Goiás por 1-0. Gol nos acréscimos do segundo tempo já. Resultado importante, tanto para a Ponte Preta quanto também para o Guarani, que ainda luta contra o rebaixamento. Ontem, na Ilha do Retiro, o Sport empatou com a Chapecoense por 1-1 e frustrou os torcedores que imaginavam uma vitória rubro-negra lá do Leão para consolidar essa posição no G4. 1-1, Sport e Chapecoense. Hoje tem um jogo interessante também na parte de baixo da tabela, o Paysandu podendo consolidar na segunda divisão, enfrenta o Brusque, que luta contra o rebaixamento. Boa, Fábio Scheibe. E claro, toda a repercussão do título do Flamengo, vitória de 1-0 sobre o Atlético, campeão da Copa do Brasil pela 5ª vez. Gabigol vai falar, a entrevista bombástica, né, em que ele confirma a saída do Flamengo e o Cruzeiro vai ser o destino do jogador. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19991869070, 991869070. CBN Esportes comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, pai do Gabrielzinho, que vai disputar a Fórmula 1 no ano que vem. Coisa linda, Valmir, coisa linda, parabéns. E o homem dos streamings, o homem online, é Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. O intervalo é muito rápido, daqui a pouco tem Ponte Preta preparação, Guarani preparação, o Trio de Ferro que venceu, o Santos que vai subir e o Flamengo campeão. Tem vôlei também com o Antônio Lupe, tem jogão hoje pela Superliga envolvendo o Vôlei Campinas, o Vôlei Renata. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. O Vôlei Renata segue com 100% de aproveitamento na Superliga. 3 jogos e 3 vitórias. O próximo compromisso do time de Campinas acontece na segunda-feira, dia 11 de novembro, contra Praia Clube, de Uberlândia. O duelo no ginásio do Taquaral terá a transmissão da CBN Campinas, com a narração de Marco Guarizo e os comentários da Renata Rondini. Às 9h30 da noite, a bola sobe no ginásio do Taquaral e todas as emoções nos 99.1 da CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Trânsito.
11 horas 15 minutos, segunda-feira. Bom dia, Thaís. O trânsito na cidade de Campinas, as avenidas, as estradas da nossa região. Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Carlão, quem segue pela Avenida Brasil tem obras por lá. Motorista reduz a velocidade em sentido centro, desde a Rua Doutor Barros Monteiro até a Avenida Barão de Itapura. No sentido Vila Nova, tem lentidão somente nos semáforos e na chegada ali, Avenida Imperatriz Leopoldina. Quem segue pela Orozimbo reduz a velocidade pela pista da direita da Avenida Brasil até a Delfino Sintra e pela pista da esquerda no semáforo da Rua Sacramento. No sentido oposto, sentido norte-sul, são boas as condições. A Senador Saraiva está carregada pelas duas pistas, desde a Avenida Benjamin Constant até a Rua Ferreira Penteado. Quem segue pela Avenida Campos Salles reduz a velocidade da Álvares Machado até a Avenida Francisco Glicério. No restante da via, o ouvinte segue tranquilo. Carlão. Obrigado, Thaís. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze horas 18 minutos. Você pode participar através do Zap 19 Através do quê? Zap WhatsApp 99186 9070. Antônio Lupe, hoje acho que a maioria, né? Os torcedores estão felizes, né? A não ser os atleticanos, né? Mas o Ponte Pretano apreensivo. Os torcedores dos grandes da capital também felizes. Vamos tirar essa dúvida? Então vamos lá. Bom dia, amigos! Deixar aqui meus parabéns ao time do Flamengo, campeão, e deixar o meu protesto. Por quê e pra que dar cartão amarelo para o técnico só por entrar em campo para comemorar um gol como o Zubeldia fez? Não vejo nada demais. Jonathan, quem mandou mensagem pra gente aqui. Igual o gol do Estevão também, do Palmeiras, foi na torcida, toma cartão também. Tá fora do jogo, né? Tá fora contra o Bahia. Bom dia! Ponte vai abrir uma Vila Nova de Esperança hoje. A Ponte vai abrir uma Vila Nova de Esperança hoje. Fez um trocadilho, né? Que bonitinho. É o Emerson, grande Emerson. Tá cheio de gracinha. Bom dia, amigos! Existem rumores que os jogadores do esporte pediram um prêmio pelo acesso e não foi concedido. Estão fazendo corpo mole. Seria bom para a macaca. Vamos ver. Um abraço a todos. Quem mandou mensagem pra gente foi o Wagner. Eu vi esse comentário que foi feito pelos nossos amigos da CBN Recife. Essa foi uma informação publicada lá depois do empate. Essa questão de premiação. Eu, Antônio Lupe, eu tenho uma opinião, tá? Eu sou contra. Eu também sou. Eu sou completamente contra. Porque o jogador de bola... Mais que obrigação, né? Ele já recebe um bom salário, um salário muito bom para fazer as suas obrigações. Qual é a obrigação do jogador de futebol? Honrar o clube, se entregando, dando o máximo dentro de campo. Aí tem que vir a diretoria para falar, nós vamos dar aí um bicho, uma renda extra para vocês subirem. Mas qual que é o objetivo do clube? Se os caras foram contratados, eles são pagos para subir, para ter vitórias e, consequentemente, acesso, título e tudo mais. Agora os caras têm que... Eu sou contra. Eu entendo É uma cultura, mas eu tô com você também. Eu entendo, mas eu tenho o direito de não concordar com essa questão envolvendo premiação para jogador que já ganha uma baita de uma grana. É igual que nós, né, seres mortais,
você vem desempenhar um bom trabalho, que não é a sua obrigação, aí você ainda ganha o cara. Ó, termina o programa aqui. Vamos, sai o Chaib, sai eu e sai você. Aí chega lá, tá os responsáveis pela empresa. Gostei demais do programa. Milão pra cada um. Vou pegar. Mas assim, não tem necessidade, porque no final do mês já tem o meu salário lá. Agora, se eles quiserem fazer uma promoção, tudo bem, aí você vai por mérito. Assim, por exemplo, nós aqui, e qual que é a promoção do jogador? Vocês terminarem a líder do Ibope e tal. Uma premiação, isso até faz parte, um agrado. Tá, mas é uma prática antiga, né? Nossa, bicho, começou nos anos 80, 90, né? Eu sou contra. Falei. Vou ser criticado? Vou. Não, mas eu tô com você. Então seremos criticados. Alexandre, bom dia. Possível composição da ponte no dia de hoje terá Elvis, ou seja, vai entrar com -1. O Brigatti falou que conta com o Elvis, né? Então tudo leva a crer que ele vai colocar o Elvis em campo. O Alexandre do Nova Europa não concorda com a escalação do Elvis. Na gira do futebol a gente fala que o Elvis ele é filhão do Brigatti, né? Então... O Walter, bom dia pessoal, o Flamengo poderia fazer uma caridade, emprestar o seu elenco para a Ponte, só assim mesmo. E ele manda uma figurinha do Gorilão, o mascote da Ponte, dançando no gramado do Moisés Lucarelli. JP tá aqui, bom dia amigos, o Bugrão não será rebaixado hoje, talvez consigamos permanecer, afinal ainda temos 0,0000001% de chance. JP de Moraes... 1% de chance e 99% de fé. Esse é o discurso. Mas já não tem mais 1% de chance, né? Já é menos. Não tem, é menos? É menos. Rapaz. Já tá mais de 99% de risco de queda do Guarani. O Fábio Veloso. Antigamente era até compreensível o bicho. Não se tinha salários absurdos como hoje. É verdade. No passado os jogadores não ganhavam... uma bolada. Depois mudou um pouco, era bicho por objetivo e tal, mas intramuros ainda existe esse negócio. Aqueles coronéis, dirigentes, né? Entravam com saco de dinheiro, né? O bicho molhado. Bicho molhado. Conheço. Vamos lá. Se estende até hoje, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Silva. Deve ser o sobrenome dele, né? O Santos vai subir hoje contra o Coxa. Já estou com a minha camisa. E preparei uma grande festa para acompanhar o jogo. Se o Santos vencer o Coritiba hoje, sobe. Independente de qualquer outro resultado. Se empatar também, né? Não. Aí depende do Ceará, se não me engano. O Ceará pega o Botafogo, né? O Ceará tem 57 para 65. 8. Aí o Santos vai para 66, aí tem que esperar o jogo do Ceará. É amanhã, né? É amanhã o Ceará. Ainda não... Tem que ganhar. E falando em Santos, então vamos para São Paulo, destacando aí o trio de ferro. Muito bem, obrigado no Campeonato Brasileiro. E o Santos a 90 minutos do retorno com Gabriel Dudziak. O sofrimento do Santos e do Santista na segunda divisão nacional pode terminar nesta segunda-feira. Às 9 horas da noite, o Peixe entra em campo para enfrentar o Coritiba no estádio Couto Pereira, no Paraná. E uma vitória basta para a equipe conquistar o acesso à elite do futebol nacional. O técnico Fábio Carille, no entanto, terá que lidar com desfalques importantes para este jogo. O volante Pituca, titular absoluto do time, terá que cumprir suspensão, enquanto o meia Serginho, que vinha sendo peça importante nos últimos jogos, não poderá atuar por causa de uma lesão na coxa. Sandri ficará com a vaga no meio de campo, enquanto Otero, que teve participação determinante na vitória contra o Vila Nova, ganhará um lugar no trio de frente da equipe. Corinthians, Palmeiras e São Paulo só voltam aos gramados após os jogos das seleções nacionais na data FIFA. Os três jogarão no dia 20 de novembro pelo Brasileirão. O Alvinegro enfrentará o Cruzeiro na Neoquímica Arena, em jogo marcado para as 11 horas da manhã. O Alviverde jogará contra o Bahia em Salvador, sem Estevão, Rios e Mike, que estão suspensos. O zagueiro Gomes, por sua vez, é dúvida, pois estará com a seleção do Paraguai na Bolívia no dia anterior à partida. Já o São Paulo não contará com o técnico Luiz Ubeldia, que recebeu o terceiro amarelo ao invadir o campo na comemoração do gol da vitória contra o Atlético Paranaense. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Boa, Gabriel Dudziak. Vamos pela ordem dos fatos. Fábio Chaib, que atropelo do Verdão em cima do Grêmio. Placar de 1-0 que não mostra o que foi a partida, hein? Principalmente no segundo tempo, né? O Marquezinho, goleiro do Grêmio, foi o melhor em campo. O Palmeiras chegou na meta, concluiu, teve 35 finalizações, principalmente no segundo tempo, com 14 grandes defesas do Marquezinho. Ele bateu o recorde, hein? Na era dos pontos corridos, foi o goleiro com mais defesas difíceis
no mesmo jogo, 14. Então, o Palmeiras deu uma resposta à torcida, né? Principalmente no segundo tempo. E ainda contou com a sorte no sábado do empate do Cuiabá, o que dá esperanças ainda para o título. Agora 4 pontos do Botafogo. E pega o Bahia na próxima rodada. O Bahia desesperado aí também, sem vencer. Mas o Palmeiras sem Estevão, né? Tomou o terceiro cartão. Foi comemorar com a galera, né? Mas tem uma explicaçãozinha. Data FIFA. Mas ele vai estar na né? seleção um dia antes. Vai ser lá em Salvador o jogo. Tem uma explicaçãozinha. Depois do Botafogo, depois do Bahia, o Palmeiras pega quem? Goianiense. Não é o Botafogo? Então o rapaz na transmissão falou errado. Porque eles falaram Que forçaram o Rios toma o cartão, né? Mas porque o Rios é da seleção, já joga na Colômbia o dia antes, só que o Estevão vai pra seleção também, só que o jogo do Brasil contra o Uruguai vai ser em Salvador. Então o Estevão vai ser. Mas que dia que é o jogo do Brasil? Dia 19. E o do Palmeiras? 20. Não. Não tem como. Só se ele não jogar, né? Zé acaba entrando no segundo tempo, né? Mas será que o do Estevão foi forçado? O do Rios me pareceu forçado. O Estevão na entrevista falou que não sabia desse negócio, mas assim, sabe. Claro sabe, Estevão. Claro eu sei que você não tá ouvindo. Agora, às vezes o cara acha que não tirar a camisa que dá cartão, mas com a torcida não sei lá também. O rapaz do esporte foi comemorar com a torcida lá contra o Operário virou. Verdade. Foi expulso o cara, né? Verdade. E o Corinthians, hein? O Corinthians conseguiu uma vitória. Outro time. 4 vitórias seguidas, hein? O Timão, eu falei aqui que o Corinthians não seria rebaixado. Mas o Corinthians tá jogando bem. E com esse aumento de vagas, provavelmente, dependendo se G9. G-todos. Se bobear, G-todos. pega uma fase de uma como é que chama aquela? Uma pré-Libertadores. O campeão da Série B também entra. Gente, com a vitória do Flamengo ontem, aumentou pro G7 já agora, oficial, né? Porque o Flamengo tá no G6 da competição, tá em 4º lugar, então já aumentou pro G7. E curiosamente, próximo duelo do Flamengo, sabe contra quem que é, né? Flamengo e Atlético Mineiro, quarta-feira, no Maraca. Que ressaca pros mineiros, né? Que ressaca, realmente que ressaca. Mas como muda o cenário do futebol, né? Agora o tal do Garro é bom jogador. Bom jogador. Mesmo, né? Nossa, esse foi um achado do Corinthians. 2 assistências. Jogando muito, né? E ajudou demais no gol do Yuri Alberto e também no gol do Memphis Depay. E o Tricolor também ganhou. O Tricolor venceu. Passou um certo sufoco, né? Vencia por 1-0, cedeu o empate. Agora, e depois o André Silva fez o gol da vitória. Mas eu não sei, eu achei, quando a gente fala assim, de um time, né, aquela identidade, o Atlético tá com cara de rebaixamento. Não conhece ninguém, cara. Sim. Ninguém. Um número excessivo de estrangeiros, jogadores. Teve até uma briga, um racha. Perdeu a identidade completamente. Teve um racha, né, do Zapelli, o melhor jogador deles, Sim, né, que a gringa, 10. a mulher dele, escreveu um dia desse, após uma derrota do Atlético, que o problema, como foi falado pela diretoria, eram os gringos. Então criou um racha entre os gringos e os brasileiros no elenco, tá com cara de rebaixamento. Esse elenco mesmo. é complicado, né? Vocês se lembram quando o Cuca saiu? Sim. Que ele falou que... A gente não entendeu, né? Foi meio... Deixou nas entrelinhas lá e... Não sei, acho que a resposta tá aí, né? Um elenco meio difícil de lidar. Esse do Atlético Paranaense. E o Furacão, olha aí, ó, 18º com 34 pontos. O Juventude tá escapando com 37. Já Ele tem um jogo a menos, o Furacão, né? Pegou o Atlético Mineiro aí na data FIFA também. Tem mais 7 partidas. Mas esse jogo pro Galo vai ser fundamental. Acho que é na Arena da Baixada esse jogo. Mas olha, Furacão com toda a estrutura, né? Um time que nos últimos anos tem chegado, tem conquistado, né? E agora vivendo esse momento tão Podemos difícil. não ter Curitiba na próxima edição do Brasileirão. O Curitiba não vai subir. Curitiba cidade, Isso. É o Curitiba, né? Já não, provavelmente não. O Goiânia Coxa também tá fora, né? Porque tá fora. o Vila não subiu, o Atlético tá caindo. A não ser que o Goiás... tem esperança, o Goiás, Lupe, verdade. Tá tudo dando certo, mas eu acho que é muito difícil. Tem 57 o Goiás, né? Mas faltam... o Goiás ele tem 57, o Sport tem 60. Tem que torcer contra o Sport e o Ceará. É difícil, hein? Se o Ceará tropeçar pro Botafogo, aí o Goiás entra na luta. Nossa, entra na briga. A torcida vai invadir aqui o Santa Cruz, hein? O Goiás, a próxima rodada, pega o Amazonas, né? Eu acho. Não, o Goiás pega o Amazonas sábado. Olha, jogo na vencido, Serrinha. Lá em Manaus. Só que aí fecha com o Novo Horizontino, né? Tá. Aí fica um pouco mais complicado. 11h30, nós vamos pro Repórter CBN e aí na volta toda a preparação da Macaca, a repercussão também da vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro.
O Vôlei Renata segue com 100% de aproveitamento na Superliga. 3 jogos e 3 vitórias. O próximo compromisso do time de Campinas acontece na segunda-feira, dia 11 de novembro, contra Praia Clube, de Uberlândia. O duelo no ginásio do Taquaral terá a transmissão da CBN Campinas, com a narração de Marco Guarizo e os comentários da Renata Rondini. Às 9h30 da noite, a bola sobe no ginásio do Taquaral e todas as emoções nos 99.1 da CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Repórter CBN. Segunda-feira, 11 de novembro de 2024. A taxa básica de juros da economia brasileira deve encerrar o ano em 11,75%. A informação está no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A projeção ficou estável pela sexta semana seguida. No último dia 6 de novembro, o Comitê de Política Monetária elevou a Selic de 10,75% para 11,25% ao ano. É o maior nível desde 2022. Para 2025, a projeção da taxa permanece em 11,50%. Empresas brasileiras instaladas em bacias hidrográficas usam grande volume de água e pagam pouco pelo serviço. O país poderia arrecadar até 12 bilhões de reais anualmente com a cobrança. A informação faz parte de um estudo do Instituto Internacional Arariara. Os dados foram divulgados pelo jornal O Globo. Na média, o volume de 1 metro cúbico de água, que corresponde a 1.000 litros, custa menos de 1 centavo para grandes negócios. O cálculo exclui captações para consumo humano e abastecimento público. Para comparação, um consumidor doméstico em São Paulo paga quase R$ 38 por até 10 metros cúbicos. O envio especial da presidência dos Estados Unidos, ou melhor, o enviado especial da presidência dos Estados Unidos à COP29 no Azerbaijão afirmou que a ação climática americana vai continuar apesar da vitória do republicano Donald Trump nas eleições americanas. Ele disse que o trabalho será mantido com paixão e compromisso, mesmo que o próximo governo do país coloque a questão em segundo plano. Hoje começou a Conferência do Clima da ONU. Até o dia 22, líderes de quase 200 nações vão discutir soluções que viabilizem práticas sustentáveis. Nesse ano, a principal discussão será o financiamento das ações para combater a crise climática. A delegação brasileira será chefiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h34. Lupe, vai com a galera no Zap, e aí depois a gente vai repercutir a vitória do Flamengo e a entrevista do Gabigol confirmando que deixa o rubro-negro. Rapidamente, 2 mensagens. Vamos só. lá. O Luiz Carlos, ele veio com a seguinte participação: vocês são contra o pagamento da premiação aos jogadores. Sim. Por lógica, vocês devem devolver o pagamento da PLR, participação nos lucros e resultados que vocês recebem. Vocês da imprensa. Vocês da imprensa. Disso vocês não reclamam, né? A natureza do pagamento é a mesma. É o Luiz Carlos. Grande Luiz, obrigado pela participação.
Pô, Luiz, Ô, aí Luiz. você quebra nós, né, pô? Hoje a Ponte vence por 2-1. Quem mandou mensagem foi o Renato Alves, que mandou mensagem. Ah, boa, Até Renatão. aproveitando aquele deslize que Ah, você faz teve parte, no faz início parte. do programa. É um momento de tensão. Aguinaldo manda mensagem. O Corinthians vai conseguir uma vaga direta na Libertadores. Anotem aí. Aguinaldo, do Jardim Ipauçurama. Grande Ipauçurama. Onde fica? Ixi, aí você me pegou. Olha lá. Olha lá. Perto Perto do Hospital da PUC. Grande Valmirzinho. Grande Boa, Valmirzinho. gostei. Portoleto. Tá certo. Vamos. Você ficou... PLR. Essas duas participações me pegaram. Do Renato falando do 7 e o... Depende muito da... Tem empresa que mas, não... Mas voltando aí, por exemplo, se é bicho por objetivo, vamos supor, o esporte, galera, vocês têm o salário, o esporte conquistando o acesso, tem aí um agrado. Beleza. Agora, bicho por jogo, aí eu não... Alguns clubes tinham acabado com isso, mas eu acho que hoje voltou. Futebol profissional é diferente. Por objetivo eu acho que até vale, mas por jogo não, pelo amor. O Carlão, o ouvinte falou do Corinthians aí, a situação do Corinthians realmente para Libertadores tá... também, G17, dando... né? Porque o Corinthians no momento é o 10º colocado, 41 pontos. Se for pensar que o Brasileirão agora vai ser G7, já que o Flamengo, como ganhou a Copa do Brasil, está entre os 5 primeiros, o 7º colocado é o Cruzeiro, que tem 47, ou seja, 6 pontos de diferença. Lembrando que o Corinthians enfrenta justamente o Cruzeiro na próxima rodada. Cassião, será que vem aí? Duelo, é verdade, o Cruzeiro tem a Sul-Americana final na próxima semana, deve poupar alguns jogadores. Então é bem provável que o Corinthians ganhe e ficaria 3 pontos do G7. E que o Cruzeiro ganhando a Sul-Americana abriria mais uma vaga. Mano. Então o Corinthians já estaria... Se bobear, até a gente vai para Libertadores. Até a gente vai para Libertadores, que coisa. 11 horas e 37 minutos. E aí, gente, Flamengão? Flamengo venceu mais uma vez, né, o Atlético. No primeiro jogo foi 3-1. 1-0, gol do Plata, depois de um contra-ataque, Allan Kardec perdeu um gol, consequentemente contra-ataque do Flamengo, gol do rubro-negro carioca, 5º título, hein? O Flamengo é o segundo time com mais conquistas da Copa do Brasil, ao lado do Grêmio. O Cruzeiro é o maior vencedor com 6 taças. E ontem, a notícia triste ficou por conta dessa confusão lá na Arena MRV com torcedores do Atlético, jogando bomba. Um companheiro de imprensa, um fotógrafo, foi atingido por uma bomba que foi arremessada no gramado. Até quando a gente vai viver com isso dentro de praças esportivas? Acho que determinar torcida única não é o passo principal. É preciso ir além. É preciso mais por parte das autoridades. E o título ficou ofuscado por causa de Gabigol, que depois da vitória do Flamengo, falou isso aí. Não fico no Flamengo. Durante esses últimos anos, houve negociações, onde o presidente, a diretoria, na verdade, apertou minha mão, apertou a mão do meu pai, da minha família, e depois não houve, e depois acabou acontecendo coisas que realmente não gostei. Eu sempre soube as coisas pelo podcast, nunca soube pessoalmente. Durante esses anos, eu falei muito com o Marcos Braz, a gente conversou. Falei para ele da possibilidade de conversar sobre 2, 3 anos e nunca houve uma proposta do Flamengo. Então, depois de hoje, com esse título, eu não vou ficar no Flamengo. Saio muito feliz. Você vai para onde? Aí, eu vou curtir esse momento até 31/12 desse ano. Até lá, sou jogador do Flamengo, agora eu quero curtir, aproveitar e me divertir bastante. Foi uma passagem incrível, eu amo todo mundo, amo muito os jogadores, a torcida, então agora eu vou aproveitar. Segundo a apuração do Globoesporte.com, o destino do Gabigol deve ser o Cruzeiro. O Gabigol é esperto, né, cara? Ele tem um marketing, sabe fazer o marketing, né? Porque ontem ele... a festa do Flamengo e tal, meio que deu uma quebrada. O momento todo do título e essa notícia parece que passou até a popularidade aí das últimas notícias e ganhou destaque, né? Se falou mais sobre isso do que a conquista do Flamengo. Eu acho que esse último ano do Gabigol no Flamengo, eu acho que nenhuma das partes se deu, sabe? Se entregou.
Gabigol envolvido em polêmicas, teve o problema do doping, a camisa do Flamengo, do Corinthians, faz jogo no Palmeiras e fica ali e tal. Lembra que ali existia também uma situação do Palmeiras com o Gabigol. E ele não foi tão aproveitado que não tinha uma relação boa com o Tite também, né? E aí também, e ele não foi bem aproveitado. O próprio Gabigol disse que vinha treinando. O Gabigol não é qualquer jogador na história do Flamengo. Eu acho que depois daquela safra, aqueles gigantes de 81, o Gabigol ele está num patamar parecido. Não estou comparando com o Zico, o Júnior, mas é um cara que está na galeria dos grandes ídolos. Ontem ele chegou a 13 títulos igual o Júnior, igual o Zico na história do Flamengo. Eu acho que faltou das duas partes. O Flamengo olhar com um pouco mais de carinho para o Gabigol, com um pouco mais de respeito, e o Gabigol também com a entidade, porque vai ter problema, hein? 2024 foi um relacionamento tórrido entre Flamengo e Gabigol. Ele foi preterido depois da contusão do Pedro pelo Carlinhos, cara. Eu discordo do amigo. Discordo. Não, mas tem todo o direito. Porque a vida é ciclo. Tudo começa e tudo termina. Sim. E o Flamengo, eu acho que o único ponto que eu concordo com você é da forma com que o Gabigol está saindo do Flamengo. Vou pegar um exemplo aqui, o Palmeiras. Quando o Palmeiras não tinha mais o interesse em Daverson, em Felipe Melo, em vários jogadores que fizeram parte das conquistas recentes do Palmeiras, o Palmeiras chamou o jogador, falou, nós não temos a intenção, você não está nos planos do clube para o futuro, mas a gente vai agradecer pelo que você fez. Pega as taças que foram conquistadas, faz uma foto, agradece. Eu acho que essas declarações, eu acho que a diretoria do Flamengo fala muito, cara. Também. Marcos Braz, aquele Landim, e outro, o Bruno Spindler. Fala muito. Então, eu acho que deveria chamar o Gabigol antes da final, já sabendo que ele poderia fazer isso. Gabigol, a gente não vai ficar com você. Agora, o Gabigol desabafou a respeito da forma como foi tratada a saída dele. Os acordos não foram cumpridos. Aí tudo bem. Mas eu acho que se o Flamengo não quer mais ficar com o Gabigol, tem um motivo. E a gente tem que respeitar o motivo do Flamengo também. Sim. Mas por conta desses problemas que você falou, tem a questão do doping, a questão da camisa do Corinthians. E a gente fica sabendo das coisas através da rede social, porque o Gabigol postou o Last Dance na quinta-feira. Ontem colocou BH já com coraçãozinho, dando indícios que iria pro... Agora aguenta ele, né? Só vai dar ele agora. O problema da diretoria do Flamengo é que ela fala demais, fala muito. E outra coisa, não teria sido uma tática até pra expor o Marcos Braz? Por exemplo, ele no entendimento do Gabigol, ele foi sacaneado pela diretoria do Flamengo, né? E essa pelo menos apertou a mão, voltou atrás. Isso. Então, e até na festa, ontem a gente percebeu nenhum estreitamento ele entre não os pegou dois. A réplica da Copa do Brasil, que tem de presente para jogadores, eles ganham um presente, um mimo, né? E até na festa a gente percebia em alguns momentos o Gabigol bem afastado, ele não ficou perto do Marcos Braz e tal. Não seria também uma tática para expor o Marcos Braz? Tanto é que a chegada da delegação do Flamengo no Rio, houve ali um dissabor com o Marcos Braz. Muita gente criticando o Marcos Braz. E o Marcos Braz também não fica no Flamengo para o ano que vem. Ou seja, foi um 2024, um relacionamento bem difícil entre Flamengo. O Braz não fica para o Flamengo no ano que vem? Não. Tem eleição agora em dezembro, né? Ele o Landim trabalha, tem uma chapa que o Landim apoia, mas acho que essa rapaziada aí... preocupa, o Flamengo então vem forte. E essa geração campeã começou em 2019, agora resta só o Bruno Henrique e o Arrascaeta. E o Gerson, né? Não, o Gerson não estava no primeiro título, né? 2019? Tava, pô. Tava? Opa, Gerson e o Ilharão. Ele veio de... é verdade. Era Gerson. É verdade, o Gerson também. Tá certo, 11 horas e 44 minutos. Aí ele saiu, depois voltou. Isso, tem uma galera participando conosco, aí depois tudo sobre Ponte Preta e Vila Nova e também o Guarani que se prepara para enfrentar o Amazonas. O Lucas de Sumaré, bom dia. Macaca tem possibilidade de conquistar uma vaga na Copa do Brasil 2025? Lucas, sim. Inclusive matéria do Globoesporte.com hoje, a Inter de Limeira já garantiu uma vaga com o Palmeiras na Libertadores do ano que vem. Se o Santos ou o Novo Horizontino eles conquistarem um dos dois o título da Série B, abre mais uma vaga que é da Ponte, mas também tem possibilidade aí do São Paulo e tudo mais, ficando com classificações e com vagas na Libertadores ou terceira fase de Copa do Brasil direta, tá bom? Mas tem chance sim. Murilo Martins, os acontecimentos de ontem na Arena MRV fez a cabeça de... Murilo Martins, os acontecimentos de ontem na Arena MRV fez a cabeça de porca... Cabeça de porco, cabeça de porco virar fichinha, sem comentar o ônibus do Corinthians apedrejado
Lá na Bahia, é verdade. É verdade, Terrível, Murilo né, Martins. São episódios tristes, né? E Na assim, mesma semana, tudo. E aí os caras acham que colocar a torcida única vai resolver o problema. Tá louco. Esse é um assunto para um programa, cara, porque, nossa... Programa não, para um mês, programa, cara, é um ódio hoje nos estádios, pelo amor de Deus. O outro time é um adversário. Vale o xingamento, o protesto, mas, gente, calma, pelo amor de Deus. A torcida do Atlético ontem, Deus me livre. Achei que ia ter uma catástrofe lá. Sim, reflexo dos dias Meu atuais, né? senhor, tá louco. O cara vai extrapolando no estádio. 11h45, tem um intervalinho, né? Vamos pro intervalinho. Antônio Lupe com Hora do Vôlei. Vôlei Renato com Praia Clube, jogaço. E depois tudo sobre a preparação das nossas equipes. 2024, com o grito de gol que você gosta. Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Às 9h30 da noite, a bola sobe no ginásio do Taquaral para Vôlei Renata e Praia Clube de Uberlândia. A equipe de Campinas, com 100% de aproveitamento, busca a 4ª vitória na competição. Se conseguir o resultado positivo, Campinas pode saltar para a 2ª colocação, já que ontem o Cruzeiro, num jogaço, venceu o SESI por 3-2. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. 11h50.
Vila Nova e Ponte Preta, 6h30 da noite, lá em Goiânia, Lupe. Vamos lá, para atualizar a tabela de classificação, com os jogos que já aconteceram, a Ponte Preta segue dentro da zona do rebaixamento, 38 pontos, até porque ainda não jogou na rodada. Só que a Macaca teve notícias positivas no final de semana. O CRB, em casa, perdeu para o Goiás, e ontem a Chapecoense buscou o empate com o Sport na Ilha do Retiro. Então, o que acontece? Se a Ponte vencer a equipe do Vila Nova, ela sai da zona do rebaixamento e joga o CRB. E se ela empatar? Não, porque o CRB tem menos 9 de saldo, a Ponte tem menos 12, ambos com 10 vitórias, tá bom? Então, tem que vencer o CRB. E ainda por cima passa a Chapecoense, porque aí a Macaca vai a 41, a Chape também tem 41, só que a Ponte Preta, em caso de vitória, ficaria com 11 contra 10 do time catarinense. Então, resumindo, para simplificar, a Ponte tem que vencer. Esse é o mais difícil, inclusive, que a Ponte Preta precisa conquistar hoje lá no Anésio Brasileiro Alvarenga. Fato novo, o técnico João Brigatti, que falou dessa responsabilidade, o que fazer para conseguir motivar o elenco em busca de vitórias nessas últimas 3 rodadas. É questão de, num momento desse, a gente tentar, né, nós que somos ponte-pretanos, e eu nunca neguei isso, mas também profissional, de tentarmos uma situação diferente, né, para a gente poder criar um fato novo e que crie, né, um astral novo para a equipe, uma posição ou outra que a gente troque, um sistema de jogo que a gente possa trocar também, e que a equipe reaja, principalmente nos 3 jogos, que é o objetivo nosso. A gente precisa primeiro pensar no Vila Nova, depois a gente vê o que a gente faz nas outras 2 partidas. Já foi conversado, eu venho só para os 3 jogos, não serei o treinador, aliás, já tem até um treinador meio que acertado ou apalavrado com o presidente. Enfim, eu venho para tentar resolver, juntamente com o nosso elenco, essas 3 partidas. Olha, você não sabe o estresse, né, assim, a ansiedade que um treinador, principalmente nessa situação, vive comandando a Ponte Preta. A gente já está estamos escolados, mas sempre é uma situação diferente. E agora é diferente, a gente está num momento muito difícil, como eu já passei, a gente sente, né, essa pressão interna e externa, mas a gente tem que passar uma tranquilidade para os atletas, tentar mobilizar e ter um elenco com um sorriso no rosto e o principal, que eles entrem em campo para jogar futebol. Né? Então é isso, qual que é a razão de estarmos aqui? Né? De ver uma equipe, logicamente, tendo um futebol vistoso, uma alegria dentro da partida, que só assim as dificuldades poderão ser menores. João Brigatti, a missão? Resgatar a Ponte Preta e salvar mais uma vez a Macaca contra o rebaixamento. Provável time da Ponte está cheio de mas provável Pedro Rocha, Luiz Felipe deve voltar, lembrando que não tem o Joilson, o Gé e também o Gabriel Risso, o Joilson e o Gé machucados e o Risso suspenso. Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva ou Nilson Júnior, Sérgio Rafael ou Luiz Aquim, o Inocêncio improvisado ou pode colocar o Heitor Roca, lateral esquerdo, que o Brigatti conhece muito bem, até porque trabalhou com ele quando subiu para o elenco principal. O Heitor Roca, que é formado na base da Ponte, Emerson ou Castro, Emerson Santos e Alves, Iago Dias, Gabriel Novaes e Matheus Regis ou Everton Brito ou até mesmo Dodô, por isso um grande ponto de interrogação. Para enfrentar um Vila que já pensa em SAF, já pensa em 2025, não tem mais nenhum objetivo dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Thiago Carvalho, comandante do Vila Nova, falou sobre a sequência e também projetou o adversário, a Macaca. A gente vem numa situação, né, de ter que motivar, né, todo mundo, os atletas, de poder estar direcionando muito bem, né, a importância dos jogos, porque a gente precisa vencer esses jogos em casa para até acabar bem o campeonato, independente do que acontecer. Então, são situações que vem acontecendo e eu estou muito satisfeito com a semana de todos. Na verdade, muda um pouquinho que a gente não tem ideia muito, né, quando muda o treinador nessa situação, do que pode vir, né? Então a gente tinha um estudo feito, né, da parte da Ponte Preta nesses últimos jogos. Quando tem essa mudança é algo que a gente perde esse controle e de fato eu tenho que pensar muito no que a gente tem que fazer, independente do que vai acontecer lá. Essa situação, né, de mudança traz bastante coisas, assim, principalmente da parte
de vontade e desejo da Ponte. Eles têm uma obrigação de sair dessa situação. É uma situação bem difícil, né, da zona de rebaixamento. Então a gente tem que saber usar isso também. Trazer muito desconforto para eles, né, não deixar eles daqui dentro jogar, ser um time agressivo e buscar a vitória, né? Isso é o mais importante. Então, independente do que está acontecendo do outro lado, a gente tem as nossas obrigações, os nossos desejos também, e a gente precisa fazer bem feito. Além de fazer bem feito, vencer o jogo, que é o mais importante. O jogo acontece às 6h30 da noite no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, lá em Goiânia. E até aproveitando o gancho, Carlão, já falando também do Guarani, porque o torcedor do Guarani vai precisar ficar atento a esse jogo, porque em caso de vitória da Ponte, o Guarani matematicamente estará rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu explico o porquê. O Guarani tem 31, são 9 pontos em disputa, contando o jogo contra o Amazonas amanhã. Então 31 mais 9, se o Guarani conseguir as 3 vitórias, 40. Se a Ponte vencer, ela vai a 41. A Chapecoense já tem 41 e o CRB tem 39. Então o Guarani só conseguiria passar em caso de vitória e derrota de todos os outros o CRB, mas o CRB já dentro da zona do rebaixamento. Então hoje também para o Guarani, o torcedor do Bugre precisa ficar aí atento a esse cenário. Nossa, como que é? Não há nada que está ruim que não possa piorar, né? Essa é a situação do Guarani, infelizmente. Cara, com relação à Ponte, é o que o Brigatti está falando, é jogar pro emocional. É jogar na base da emoção, na base dessa energia do Brigatti, porque tecnicamente até aqui esse time não mostrou nada. Não é um time confiável, até pro jogo contra o Vila Nova, que já pensa na temporada 2025. Só que, de repente, essa injeção de ânimo, esse fato novo que o próprio Brigatti disse, são situações que podem aí mobilizar, motivar e a Ponte arrancar aí forças do nada para conquistar uma vitória sobre o Vila Nova, que seria importantíssimo, né, nesta luta para sair do rebaixamento. Ela não só sairia, como ficaria numa situação, não vou dizer confortável, mas ficaria muito perto, né, da permanência. Mas agora com relação à tática, time, não tem nem o que falar, é só ou interrogação. Me parece que o Brigatti vai tentar usar o emocional, né, também. Ele conhece bastante. Eu acho que esse elenco da Ponte, essa é a e o tática. emocional vai ser a parte fundamental para a Ponte conseguir essa vitória, que é uma decisão, né? Caiu no colo da Ponte, podia ter ficado muito pior a situação se o CRB tivesse vencido o Goiás, mas contou com a sorte no sábado, a vitória do Goiás. Agora a Ponte depende dela. Uma vitória hoje já a tira da zona de rebaixamento. Lembrando que na próxima rodada a Ponte tem duelo complicadíssimo. Pega o Sport aqui, o Sport que vacilou ontem vai vir com tudo aí mordendo para ganhar da Ponte Preta também. Então hoje é fundamental os 3 pontos, né? E é aquilo que a gente fala, como que a Chape ajudou, né? O empate da Chape não foi tão bom, mas a Chape não se distanciou. A vitória do Goiás sobre o CRB foi fundamental. Agora, o mais difícil é a própria Ponte, cumprir o papel dela hoje lá em Goiânia, vencer o jogo e dar aí uma respirada. Eu tô com você, Fabião. Eu acho que o Brigatti ele está apelando por emocional, esse fato novo. Chega para dar uma recuperada no Elvis. Eu acho que, quer queira ou quer não, a permanência da Ponte passa pelos pés do Elvis, que é o jogador mais qualificado, mesmo com os problemas que a gente está cansado de dizer aqui. Mas é isso, é o emocional, é que a Ponte cumpra um bom papel hoje e consiga a vitória. Esse fato novo que a torcida esperava, eu acho que foi criado. Pelo menos foi criado, certo ou errado, mas foi criado. Então, com o Brigatti, a Ponte tenta aí se mobilizar para fazer um bom jogo contra o Vila Nova com transmissão CBN, Antônio Lupini. É isso. E um detalhe também, mais um do Bugre, tá? Independente do que acontecer, se em caso de rebaixamento hoje ou não, amanhã tem o duelo contra o Amazonas, às 9 horas da noite no Brinco. Mas o pessoal já está começando a organizar a temporada do ano que vem. Já destacamos aqui essa questão envolvendo o SAF, uma nova reunião do Conselho deve ser feita para apresentar aí novos projetos envolvendo esse assunto. Tem também lista de dispensa, jogadores que não vão permanecer, e essa lista deve ser gigante. A gente vai falar também dos atletas que têm contrato. O Caio Dantas, recentemente, a gente falou que é um jogador com vínculo, mas dificilmente, a não ser que encontre aí ou faça uma engenharia financeira para a permanência dele. São muitas questões que o Guarani vai ter que trabalhar nos próximos dias, nesse restante de ano, porque matematicamente ainda não, é aquilo que a gente vem falando sempre, né? Mas o torcedor do Guarani já sabe que só um milagre gigante salva o Guarani
do rebaixamento. Inclusive hoje com a vitória da Ponte já pode cair. Então assim, tem muita coisa para tentar corrigir a rota para que o Guarani possa voltar aí, quem sabe, ano que vem a disputar aí a Série B. Boa, Lupe. Valeu, Fabião. A gente volta às 4 com o Arena e hoje com jornada, né? A partir das 18 horas para Vila Nova e Ponte Preta e Vila Nova, ou seja, depois tem o vôlei com o Marco Guarizo. Hoje é uma jornada esportiva gigante. Guarizo tratando a gargantinha ali, comendo maçãzinha e tal. Vai dar um show, né? Vai dar muita água, né? Muita água, eu tenho certeza disso. E feliz com a vitória do Palmeiras e a retomada do Verdão no Campeonato Brasileiro. A gente volta às 4 com a Arena. Até lá! CBN Esportes Campinas.